a chave para o sucesso? Existe fórmula que leva alguém a ser bem-sucedido? Isso vale tanto para a vida pessoal como profissional? Bom, meu nome é Flávia Moraes. Esse aqui é o Core, que vai falar sobre, não uma fórmula mágica que vai levar você a ser sucesso, ser rico e ter seu primeiro milhão até os 30 anos de idade, não. Mas sobre um conjunto de habilidades que te torna uma pessoa mais competente. Competente o quê? Para se relacionar de maneira geral e resolver problemas. Porque no final das contas, o que vai levar alguém a ser bem-sucedido é a sua capacidade de resolução de problemas. E para isso você vai precisar, primeiro passo, você tem que ter coragem. Quem quer resolver qualquer coisa, ela precisa ter a coragem de agir. Mas ela precisa agir de uma maneira minimamente organizada, com intenção, com planejamento. Mas ela precisa também refletir, porque a pessoa que não reflete, não tem senso crítico, não se questiona, não cresce, não aprende, não evolui, erre. E, finalmente, a pessoa precisa de empatia. O E de empatia, ele nos fala sobre a capacidade da gente se relacionar com os outros, porque sem colaboração, sozinhos, não dá para fazer nada que seja verdadeiramente significativo e relevante. E quem não tem empatia não consegue estabelecer relações minimamente funcionais, muito menos saudáveis e produzir resultados, porque não sabe colaborar, ok? Então, o core é coragem, organização, reflexão e empatia. Então, a gente vai ver aqui todos os componentes que nos ajudam a desenvolver a nossa coragem. Para a gente ter coragem de agir, a gente precisa primeiro saber quem a gente é, autoconhecimento. A gente precisa saber lidar com situações de incertezas para tomar decisão. A gente precisa garra, porque coisas vão dar errada e a gente precisa saber persistir naquilo que a gente quer e acredita. A gente precisa saber ter um pensamento criativo para poder inovar e criar e trazer novas possibilidades. Isso tudo é coragem. Dentro de organização, a gente precisa ser consistente, entender que assim, todo dia um pouquinho, a gente consegue lá na frente um resultado maior. A gente precisa de planejamento, a gente precisa ter metas, a gente precisa saber administrar, fazer uma boa gestão do nosso horário, da nossa agenda. A gente precisa ser eficaz e escolher com foco aquilo que é melhor para a gente e saber se livrar de distrações. E na reflexão, a gente precisa, acima de tudo, de growth mindset. A gente precisa acreditar que dá para aprender sobre qualquer experiência. É isso que vai levar a gente ao aprendizado, aprender continuamente. A gente precisa saber ouvir feedbacks com lucidez e também dar feedbacks. A gente precisa, enfim, estar consciente do processo, aonde estamos no processo, o que estamos fazendo e qual a nossa intenção. E na empatia, a gente precisa, sim, saber como estabelecer conexões com as pessoas. Por que é um líder? Todo mundo quer ser líder. Líder é quem consegue conectar o maior número de pessoas possíveis, em geral, através de um propósito. Então, a gente precisa de conexão. A gente precisa saber ouvir. A gente precisa saber mediar conflitos, ouvindo todos os lados. A gente precisa de compaixão, que é agir diante de uma situação em que você percebe que outra pessoa precisa de ajuda. E, finalmente, a gente precisa entender a importância de ser aberto e diverso para enxergar muitos lados de uma mesma questão de uma forma mais rica possível. Então, seja muito bem-vindo ao Core, lembrando da sua capacidade de ter coragem, de se organizar, refletir e ter empatia com quem está à sua volta, para poder crescer e fazer quem está junto com você crescer também. Muito obrigada.